Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje nós vamos falar de 4 top ações que estão pagando ótimos dividendos e podem caber aí como uma luva na sua carteira de ações. Mas antes de mais nada, meus amigos, fica aqui até o final do vídeo porque trago aqui algumas ações que talvez você não saiba, mas estão pagando muito acima aí do que a renda fixa, tá certo? A renda fixa hoje no Brasil está pagando muito bem, porém nós temos ações na Bolsa de Valores que estão pagando até mais do que os produtos de renda fixa, tá certo? E em contrapartida, já desce o play aqui, ó, no botãozinho de curtir, vai me ajudar muito a manter esse canal gratuito para você. E de antemão já quero te fazer uma pergunta. Qual a melhor opção, na sua opinião, hoje, para receber dividendos mensais, tá certo? Em 2024, ações, fundos imobiliários ou até mesmo a renda fixa aqui no Brasil? Comenta aqui embaixo comigo. E a primeira empresa que eu trago aqui para você é de um setor que eu gosto muito, que é o setor de saneamento básico, ou seja, tratamento de esgoto e de água. Todo ser humano precisa, né? Mas infelizmente nem todo ser humano tem. Principalmente falando aqui em Brasil, nós temos aí uma deficiência, uma carência muito grande, principalmente na questão de tratamento de esgoto, tá certo? Que está muito ligado, claro, à saúde pública. Mas nós temos alguns fatos que podem sim, né, trazer benefícios aí como marco do saneamento para essas empresas. Trago então para você a Copasa e se você não conhece eu te apresento ela agora. Copasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, é uma das maiores empresas do setor de saneamento do Brasil. Com sede em Belo Horizonte, a empresa presta os seguintes serviços: abastecimento de água potável, sendo captação, tratamento e distribuição da água tratada até o consumidor final, esgotamento sanitário, coleta, transporte, tratamento e disposição final do esgoto sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, sendo coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo urbano e do lixo originário da varrição e limpeza urbana. E hoje você vai encontrar as ações de Copasa com o código CSMG3. Vai estar custando aí em torno de R$19,90, uma ação para você se tornar acionista da empresa. As ações se valorizaram 33,74% nos últimos 12 meses e o PL da empresa hoje está em 5,44, tá? Eu já te explico o que é o preço sobre lucro, o PL. O PVP da empresa está em 0,98, tá? Que é o famoso preço sobre valor patrimonial, também já te explico mais aqui o conceito desse indicador de valuation, e os dividendos pagos pela Copasa nos últimos 12 meses estão em torno de 17%. Lembrando que os dividendos pagos aqui no Brasil, eles são isentos da cobrança de imposto de renda. E os dividendos nada mais são do que a divisão dos lucros com os acionistas, tá certo? Então imagine você, né? A empresa ela faturou 100, teve de lucro 10. Dentro desses 10 de lucro, ela pode distribuir para os seus acionistas uma parte, no caso aqui a Copasa, ela distribuiu 17%, né, em dinheiro para os acionistas e o restante ela pode guardar no caixa, pode fazer investimentos, né, para melhoria da empresa e para futuros projetos, tá certo? E olha que legal aqui o site Investidor 10 trouxe para nós. Se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos aqui na Copasa, hoje você teria mais do que triplicado o seu patrimônio, tendo aí R$3.361. E agora sim, eu vou te explicar a questão do PL, que é o preço sobre lucro, tá? Aqui no caso, a Copasa está com um PL de 5,44. O que quer dizer esse indicador? Nada mais é do que o preço que está sendo negociado hoje na Bolsa de Valores, multiplicado pela quantidade de ações, dividido pelo lucro passado, tá certo? Esse indicador de valuation, é claro que ele só consegue enxergar com os resultados do passado. A gente não consegue prever o lucro do futuro da Copasa. Lucro passado não é garantia de futuro, tá certo? Bom, mas aqui se a gente pegar o lucro se baseando no passado, o PL do passado, em cerca de 5 anos, né, você teria o seu dinheiro de volta. Se você tivesse investido hoje R$100 em Copasa, por exemplo, a ideia, seguindo a ideia do PL, é que em torno de 5 anos você teria 100% do seu investimento de volta, considerando aqui os lucros anteriores. A questão do PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, o que é? O P é o P de preço multiplicado pela quantidade de ações dividido pelo valor patrimonial da empresa. Então, toda a questão de estrutura física, os carros, as estruturas de Copasa, tá certo? Então, esse indicador vai mostrar o que para nós? Abaixo de 1 significa que a gente está pagando mais barato pelo patrimônio de Copasa do que realmente vale. Então, 0,98 a gente poderia falar que está sim com um valuation bem atrativo, tá? Trago alguns outros indicadores aqui interessantes para a gente falar, né? A margem líquida hoje de Copasa está em 18,49%. Eu gosto de uma margem líquida acima de 10%, tá certo? Vamos trazer um exemplo
prático aqui para você. O porquê que é tão importante uma margem líquida de uma empresa, tá? A cada R$100 faturados pela Copasa, ela coloca no bolso como lucro cerca de R$18, tá? Agora imagine você a Magazine Luiza, uma empresa de varejo que vende geladeira, que vende fogão, tá certo? Tem uma margem sempre apertadinha. Por quê? Casas Bahia, Lojas Americanas, Magazine Luiza, elas trabalham com os mesmos produtos e elas ganham aonde? No preço, tá? Então elas têm que reduzir muito o preço para ter algum lucro. Então imagine você que a cada R$100 faturados, muitas vezes a Magazine Luiza tem ali R$1 de lucro. Então ela tem que trabalhar muito, vender muito produto para conseguir lucro, tá? Aqui no caso a Copasa, a cada R$100, 18 praticamente viram lucro, então ela tem que trabalhar muito menos. Eu gosto de uma margem líquida acima de 10%. Mais um indicador aqui, lembrando que todos os seguidores aqui do Mestre da Riqueza, né, saem daqui aprendendo a avaliar suas próprias ações, tá certo? Isso aqui, claro que muitos especialistas ensinam em curso pago, mas aqui no meu canal eu te ensino gratuitamente, por isso que eu peço aquele joinha sempre no começo do vídeo, tá certo? O ROI da empresa, 17,97%, tá certo? Eu gosto de um ROI acima de 10%. O que seria o ROI? É o retorno sobre investimento, tá? Então imagine que a Copasa faz propagandas aí na Rede Globo ou no YouTube, tá certo? A cada R$100 faturado, ela tem aqui de retorno quase R$18, tá? Eu gosto de um ROI acima de 10%. E não menos importante, vamos olhar o endividamento da empresa, tá certo? Com esses indicadores aqui, a gente já tem uma análise básica, pelo menos, para saber se a ação tá bem ou não, tá? Olha aqui, a dívida líquida barra patrimônio, 0,49. Significa que a empresa ela tem menos dívida do que patrimônio, tá? E o ideal é que esse indicador sim esteja abaixo de 1. Na minha estratégia, pelo menos, tá? Dívida líquida barra EBITDA, 1,47. Eu gosto desse indicador até 3, tá? O EBITDA, no caso, ele é muito parecido com o lucro, só que a gente vai descontar a questão da amortização, dos empréstimos e da depreciação, tá? Então, no lucro a gente considera todas essas questões. Então aqui no caso, se o EBITDA do passado se repetir no futuro, em menos de 2 anos, 1,4 anos, a gente conseguiria pagar toda a dívida aqui de Copasa. Eu gosto desse indicador abaixo de 3. E agora vamos dar uma olhada nos dividendos históricos da empresa. Por quê? Algumas empresas, elas costumam pagar muito dividendo aí nos últimos 12 meses, mas se a gente pegar o histórico dos anos anteriores, ela não é boa pagadora de dividendos, tá? Pode ser um ano específico que ela pagou dividendos, às vezes porque vendeu um prédio, vendeu alguma empresa do conglomerado. Então vamos dar uma olhada aqui na Copasa e a gente vai ver que atualmente ela pagou muito dividendos, cerca de 17%. Mas nos últimos 5 anos ela vem pagando bons dividendos também, uma média de 8,47%. E agora a gente vai dar uma olhada nas receitas e lucros. Eu sempre falo para vocês que é muito importante a gente investir em uma empresa que realmente dá lucro, tá? Porque imagine você que você queira ser sócio da padaria do seu Zé, né? A padaria do seu Zé tá dando prejuízo atrás de prejuízo. Você acha que você vai chegar ali e vai fazer um grande milagre para a padaria voltar a dar lucro? Poxa, você vai ter que fazer um belo de um trabalho. Agora imagina você e eu, que somos acionistas pequenininhos, minoritários, a gente não tem força nenhuma para conseguir fazer a Copasa dar lucro, por exemplo. Então é importante que a gente compre ações de empresas que já dão lucro, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui nos últimos 10 anos. Percebam que a Copasa nunca deu prejuízo nos últimos 10 anos, as receitas estão bem robustas e os lucros também crescentes, que é o ideal para uma boa empresa na Bolsa de Valores. E a segunda empresa é uma das queridinhas da Bolsa de Valores que eu trago aqui, pagou bons dividendos aí nos últimos 12 meses, que é a Itaúsa, tá certo? Ela é uma holding que trabalha com várias empresas. Se você não conhece, eu te apresento ela agora. A Itaúsa Investimentos, Itaú SA, é uma holding brasileira que administra vários empreendimentos, fazendo da Itaúsa um dos mais grandiosos grupos privados brasileiros. Bom, olha o nosso portfólio aqui: Itaú, Alpargatas, Dexco, CCR, Aegea, Copa Energia e NTS. E aí, meus amigos, nós vamos perceber que a Itaúsa, ela investe em várias empresas aqui de setores perenes, né? Quais são aqueles setores perenes? São aqueles setores, bom, trazer um exemplo básico aqui, né? Eu vou agora, em maio, agora eu tô indo pro Japão, tá certo? Então imagina que eu fui pro Japão, voltei pra minha casa, quando eu voltei, eu fui abrir a porta da minha casa, embaixo tinha vários boletos ali pra eu pagar, tá certo? Hoje ninguém mais manda boleto, né? Tudo online, mas enfim, tenha isso na sua cabeça pra você imaginar, pra ficar fácil aí, simples, tá certo? Geralmente, quais são os boletos que vão estar embaixo da sua porta? O seguro do seu carro, o seguro de saúde, nós temos também energia elétrica, o cartão de crédito, tá certo? A conta de água, de luz, são contas que a gente não deixa de ter no dia a dia, independente do que aconteça. Eu posso ficar um mês fora da minha casa, quando eu voltei, vai ter pelo menos a taxa de luz e taxa de água, taxa de gás. Então olha que legal aqui, ó. Itaú investe em um grande banco, né? Cartão de crédito, são despesas perenes que a gente tem, tá certo? Nós temos aqui
A EGEA, que é uma empresa de saneamento básico, tá? Copa Energia também, então empresa elétrica, e a NTS, que é a empresa de gás. Então, dentro do conglomerado, a gente tem várias empresas também aí do setor de saneamento e muitas delas que não têm ações abertas na Bolsa de Valores. Então, se você quer se tornar sócio dessas empresas, você consegue através aí das ações do Grupo Itaúsa. E hoje eu peguei aqui o código ITSA3 das ações ordinárias aqui, tá certo? Que te dão até direito ao voto, é a mesma ação dos donos da empresa. Bom, com R$9 aproximadamente você já compra uma ação de Itaúsa, tá? Que se valorizou nos últimos 12 meses 24,8%, tá com PL de 7,4%, um PVP de 1,20% e pagou bons dividendos aqui nos últimos 12 meses de 9%, tá? E olha que interessante, se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria 4 vezes mais, R$4.120, tá certo? E agora nós vamos falar dos indicadores e lembrando que lá na primeira ação eu expliquei o conceito de todos os indicadores, tá? Não vou repetir, porque senão vai ficar aqui muito repetitivo. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente já falou do PL, já falamos do PVP e do Dividend Yield, tá? Margem líquida de 182%, é uma margem absurda aqui para Itaúsa, e nós temos aqui um ROI de 16,23%, trazendo aqui indicadores fantásticos para Itaúsa, tá? Olhando aqui o histórico de dividendos de Itaúsa dos últimos anos, nos últimos 5 anos pagou em média 6,4% e atualmente 9%, tornando a Itaúsa uma ótima pagadora de dividendos, sim, tá? E a questão dos lucros, né? A Itaúsa, lucro atrás de lucro, boa parte aqui, 90% da participação de Itaúsa é do Grupo Itaú. Itaú é um banco que sempre traz lucro, tem então grandes lucros e grandes receitas aqui para a Itaúsa. E antes de falar a terceira empresa, já aproveita, vem aqui, se inscreva no meu canal e ative o sininho para que você possa também estar recebendo todas as notificações do meu canal. Quando eu postar um vídeo novo aqui, você será aí um dos primeiros a ser informado. E a terceira empresa que eu trago aqui é a Metal Leve, que pagou muito dividendo aí nos últimos 12 meses. Se você não conhece, eu te apresento ela agora. A MAHLE Metal Leve S.A. é uma companhia alemã, fabricante de peças automotivas. A companhia efetuou a aquisição do Grupo Metal, a MAHLE Metal Leve, a BER, a COFAP, a Dana e a Delphi Thermal, ampliando seu segmento de atuação. Atualmente, a MAHLE dispõe de unidades em diferentes países, dentre os principais se pode encontrar Alemanha, Brasil, China, Estados Unidos, Índia e México. Seus produtos são produzidos e vendidos no Brasil e na Argentina, além de serem exportados para mais de 60 países. São 4 unidades industriais no Brasil e uma está na Argentina, detendo ainda mais de 170 plantas industriais espalhadas por todo o mundo. Como sua atenção está direcionada à expansão e melhoria de seus produtos, a empresa investe continuamente em centros tecnológicos que estão disseminados pelo mundo, investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento de ponta para os seus produtos. E os seus principais produtos fabricados pela empresa são ar-condicionado, anéis, bielas, bronzinas, buchas, camisas, condensadores, compressores, filtros, pistão, radiadores e trem de válvulas. E hoje você encontra a Metal Leve na Bolsa de Valores aqui no Brasil com o código LEVE3. Com cerca de R$31 você já consegue comprar ao menos uma ação da empresa. E ela se valorizou nos últimos 12 meses 28%, está com PL de 5,6, um PVP de 4,6 e o seu Dividend Yield de 24%. Foi um Dividend Yield muito gordo, foi uma das empresas que pagou mais dividendos nos últimos 12 meses e é uma belíssima empresa. Tá, olha aqui, se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria R$3.400. Ela praticamente triplicou e percebam que a valorização dela veio muito ali após o ano de 2021. Vamos dar uma olhada agora nos indicadores fundamentalistas, lembrando que lá na primeira empresa eu já expliquei o conceito de todos esses indicadores, tá? Já falamos do PL, PVP e Dividend Yield, nós trouxemos aqui agora uma margem líquida para a empresa de 17,25%, que é uma margem muito interessante, tá? E o ROI hoje da empresa também está em 82,19%, que é um belíssimo ROI. Agora, olhando o endividamento da empresa, que é muito importante, dívida líquida barra patrimônio 0,59, tá muito bom, e dívida líquida barra EBITDA 0,59 também, muito interessante o endividamento aqui da empresa Metal Leve. Olhando os dividendos pagos aqui historicamente, nós temos nos últimos 5 anos 11% e atualmente 24%. Então a empresa vem pagando mais dividendos realmente a partir ali do ano de 2021, mas olhando uma média histórica é uma ótima pagadora de dividendos. Olhando aqui a receita líquida e o lucro líquido de Metal Leve, a gente percebe que a empresa tem ótimas receitas, tá certo? Na casa de bilhões de reais, superou 4 bilhões de reais a receita nos últimos 12 meses e o lucro líquido também vem crescendo aqui nos últimos anos, tá? E percebam, a gente falou ali no gráfico, né, que as ações se valorizaram mais a partir do ano 2021 e a gente vê claramente aqui que os lucros da empresa subiram também a partir de 2021. Então entendam
que a valorização na Bolsa de Valores sempre vai estar muito ligada à questão do aumento de lucros também da empresa ali no seu dia a dia. E agora vamos falar da Vale, a nossa quarta empresa aqui, ótima pagadora de dividendos também. Historicamente a Vale já vem pagando muitos dividendos, é uma empresa que eu gosto bastante, tá? E em resumo, é a maior mineradora aí do mundo, tem minérios de muita qualidade. O grande problema de Vale é que ela é muito dependente da China, tá? A China é a grande compradora de minério do mundo, né? Um país gigantesco que vinha investindo muito no mercado imobiliário e muito em minério de ferro, tá? E, infelizmente, a China é a grande aí manipuladora dos preços do minério de ferro no mundo. Mas vamos lá, se você não conhece a Vale, eu te apresento ela agora. A Vale S.A. é uma mineradora brasileira formada como sociedade anônima de capital aberto e negociada na Bolsa de Valores com o código VALE3. Sua principal atuação é a extração de minerais e a comercialização relacionada aos mesmos. A companhia trabalha com metais básicos, carvão, minério de ferro, infraestrutura, entre outros investimentos empreendidos. Além de sua principal atuação, a companhia maneja empresas de terminais marítimos e portos, ferrovias e logística, através das empresas que são afiliadas a ela, e opera também no ramo de energia elétrica e siderurgia. A empresa recebe o título de ser líder mundial no mercado de exportações de minério de ferro e uma das maiores companhias privadas das Américas. E hoje você encontra a Vale na Bolsa de Valores com o código VALE3. Com cerca de R$ 63 você já compra hoje ações da Vale, tá? E ela se desvalorizou cerca de 7% aí nos últimos 12 meses, né? Com toda a questão do minério de ferro em baixa, a China que também, como nós falamos, né, não vem investindo como deveria, a economia da China ainda está um pouco bagunçada, mas eu acredito, e os analistas do mercado acreditam também, lembrando que eu não faço recomendação de compra, que a Vale, as ações da Vale estão num preço bem atrativo, tá? Olha aqui, ó, o PL está em 7,4 e o PL em 1,5, né? E o seu dividend yield está em quase 11%. E se você tivesse investido R$1.000 na Vale nos últimos 10 anos, você teria hoje mais de 3 vezes do seu patrimônio, R$ 3.775, tá? Bom, lembrando que eu já falei desses indicadores lá na primeira empresa, mas vamos trazer aqui as informações, tá certo? Mas o conceito, se você quiser entender o que é esse conceito, volta lá na primeira ação. Já falamos de PL, PVP e Dividend Yield, tá certo? Bom, a margem líquida está muito interessante aqui para a Vale, 18,78%. Nós vamos falar aqui também do ROI. O ROI está em 20,68%, tá bem interessante aqui para a Vale. Nós temos aqui uma dívida líquida barra EBITDA de 0,69, super controlada, e uma dívida líquida barra patrimônio de 0,29. Então a dívida de Vale está muito controlada. A questão dos dividendos, tá? Nos últimos 12 meses ela pagou 10,94% e nos últimos 5 anos 8,12%, mostrando sim que a Vale é uma das maiores pagadoras de dividendos do país. E as receitas e lucros mostram que a Vale já teve alguns prejuízos, tá? No ano de 2015, no ano de 2019, mas nos últimos anos a Vale vem trazendo aqui, olha a receita, 300 bilhões de reais em 2021, certo? Mais de 200 bilhões de reais em 2023. Então é uma grande empresa que fatura muito e tem bons lucros também, tá certo? Mas quero saber de você. Você está convencido que as ações pagam bons dividendos ou não? Você prefere ainda investir em fundos imobiliários e renda fixa? Qual a melhor forma de obter aí, na sua opinião, né, dividendos aí mensais ou anuais? Comenta aqui embaixo comigo, tá certo? Um grande abraço para você, não esquece de se inscrever no canal Mestre da Riqueza e até o próximo vídeo. Lembrando que nós temos vídeos toda semana, são 3 vídeos por semana aqui no canal Mestre da Riqueza.